professores e professoras da Diretoria de Ensino Sul 2, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma TPC do Núcleo Pedagógico. Eu sou a Dayana, PEC de Tecnologia do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino, e hoje estamos começando aqui mais uma formação para vocês. Bom, nessa formação de hoje nós temos dois assuntos muito importantes, né? Nós vamos falar do novo ensino médio. É um assunto que a gente nunca pode deixar de abordar, né, para os professores e para as professoras dos anos finais em ensino médio, porque é um ponto de atenção nossa, é uma coisa nova, então nunca é demais trazer esse assunto à tona. Ainda nós temos uma demanda aí de um questionário para preencher, né, que o assunto me diz muito respeito, né, que é de tecnologia, e a gente vai falar um pouquinho disso também. Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos retomar a última TPC. Nós conversamos na TPC passada sobre gamificação, a gente teve uma longa discussão sobre isso, foi muito bacana, os CGPs também estão levando isso para vocês. Já recebi várias devolutivas de CGPs que estão fazendo formação sobre gamificação e discutindo gamificação com os docentes nas unidades escolares. Então, a gente queria aproveitar esse momento sempre para retomar o último assunto. A gente quer conversar para ver como foi que isso impactou dentro da sala de aula, é o que a gente precisa saber. Então a gente quer aproveitar esse início da TPC para pedir para vocês contarem pra gente, coloca nos comentários, diz pra gente qual foi o impacto da ação de gamificação na sua escola. Você está fazendo essas ações? Isso, a formação passada possibilitou com que você pudesse trazer aí essa ferramenta, a gamificação, para sua sala de aula? Eu vou colocar um cronômetro para que vocês possam comentar um pouco. Coloca nos comentários. Os comentários já são para isso. Conta pra gente o que vocês fizeram na escola a partir da última formação do núcleo pedagógico. Qual foi o impacto? A gente quer saber se o que a gente está falando está chegando aí na escola. Olha o cronômetro. Obrigada pela participação, nós vamos olhar tudo. Obrigada por contribuir, é sempre muito importante isso para todos nós. Mas agora vamos ao nosso primeiro assunto de hoje. Eu vou apresentar para vocês a Diane. Ela é minha colega, PEC de Tecnologia também. Então, a Diane tá chegando agora no Núcleo Pedagógico como PEC de Tecnologia, recebam ela super bem. E ela fez um tutorial para que vocês possam responder o questionário do MTI. O que é o MTI? O Módulo de Tecnologia das Unidades Escolares. Então, ela vai falar um pouquinho dele, vai explicar melhor, com mais detalhes. Então, vocês ficam agora para uma breve explicação da Diane, mas não é para parar a TPC, hein? É para voltar. Então, assiste a Diane, ela vai explicar algumas coisas e aí vocês voltam aqui comigo. É com você, Diane. Olá, professores, como estão? Todos bem? Então, como a Day acabou de falar, eu venho aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre o MTI, né? Apresentar para vocês o tutorial, né? Então, o que é o MTI? Ele é um modo de tecnologia e inovação. E ele foi elaborado com base no nosso conhecido método de melhoria de resultados, né? Que é o nosso MMR. E ele tem como diretrizes o programa Gestão em Foco. O MTI ele tem 5 principais propostas, né? A primeira delas é identificar o nível de maturidade da adoção de tecnologia e inovação nas escolas paulistanas. A segunda proposta é de propor melhoria nas escolas de acordo com as devolutivas que forem feitas nesse questionário diagnóstico. A terceira proposta é apoiar o processo de planejamento do uso de tecnologia e inovação nas escolas paulistanas. O quarto, apoiar no processo de planejamento de compras dos TICs pelo PDDE paulista.
E por último, quinto, monitorar as ações planejadas pelas escolas, né? Então, nesse primeiro tutorial, a proposta é apresentar a fase diagnóstico, né? E ela é composta por um questionário e a devolutiva da adoção da tecnologia, né? Então, hoje nós vamos conhecer o MTI, aprender como responder este questionário, né? Desde o aluno, professor e o grupo gestor, e poder começar, então, para vocês poderem começar na escola, né? Essa fase inicial do processo diagnóstico. E após isso, nós vamos poder fazer, então, o levantamento, né, com o diagnóstico com o grupo gestor, né? Então, após um determinado número de alunos terem respondido esse questionário, o grupo gestor, ele faz o levantamento desses dados por meio da sede, tá? Então, eu vou estar passando com vocês aqui passo a passo, tá? Por meio desse diagnóstico, por meio deste questionário, nós vamos estar avaliando como que a sua escola entende a adoção de tecnologia e inovação em relação às 4 dimensões do programa Inova Educação, né? Gestão ou visão, formação de profissionais, recursos educacionais digitais, os REDs, e a infraestrutura. Quem então participa dessa fase diagnóstica, né? Quem são os atores envolvidos nesse primeiro momento, que é responder o questionário? Então, alunos, professores e os gestores de escola, né? Então, eles deverão responder o questionário, todos os gestores da escola e ainda professores e aluno de determinadas séries, tá bom? Então, inicialmente apenas para os atores descritos do 6º e 9º ano do fundamental, e 1º e 3º anos do ensino médio deverão responder a esse questionário, tá bom? O MTI, né? Vou mostrar para vocês como é que faz para estar respondendo o questionário. Vou entrar aqui na sede, em cada um dos perfis, para vocês poderem estar acompanhando. Então, esse primeiro perfil é um perfil de um aluno, aqui na barra lateral azul, tá bom? Vocês vão entrar em gestão escolar, vendo aqui, gestão escolar, MTI, questionário tecnologia aluno. E aí o questionário vai abrir e o aluno vai poder responder de acordo com o uso dele, né, na escola das tecnologias. Tem algumas perguntinhas para ele estar respondendo. Chegando aqui ao final, ele envia, salva o questionário aqui na lateral, ok? Vou até mudar aqui para vocês conseguirem ver melhor o lugar onde salva o questionário, tá? Então, precisa aí de toda uma força-tarefa na escola, né? Pessoal do Protec, coordenadores, professores de tecnologia, para poder estar ajudando aí os alunos estarem preenchendo esse questionário que está na sede. Agora, num perfil de professor, eu vou entrar aqui. Mesma coisa, gente. Você vai ver aqui na barra de tarefas, essa barra azul. Você tenha gestão escolar, MTI, questionário tecnologia de professor. A diferença do aluno para o professor é que o do professor vai ter esse filtro aqui, tá vendo? Então, o professor vai selecionar a escola dele, se ele tem mais de uma escola, para poder estar respondendo, tá? Aí ele vai clicar aqui na lateral. Deixa eu puxar a barra aqui um pouquinho. E aí vai aparecer o questionário do professor, tá? Então, o nível de adoção em tecnologia do professor. As questões para professor, elas são diferentes das questões do aluno, tá? Então,
Então, aqui é como que é a visão do professor para o uso de tecnologia na escola dele, tá? Como que o professor percebe o uso da tecnologia, da prática pedagógica e da metodologia, das metodologias direcionadas para esse foco, tá? Adoção em tecnologia na escola pela visão do professor. Então, agora a gente já viu como que funciona no perfil do aluno, já vimos como funciona no perfil do professor para estar respondendo o questionário do MTI. E agora no do gestor, tá? No do gestor é praticamente a mesma coisa, tá bom? Então, o gestor ele vai estar entrando na sede dele, clica lá em gestão escolar, MTI, questionário de tecnologia do gestor, tá? Ele vai entrar lá no perfil dele para poder estar respondendo as questões, tá? Então, após clicar no botão questionário de tecnologia, é disponibilizada essa tela do diagnóstico, né? Então, o gestor, o professor e o aluno precisam estar respondendo este questionário. Deixa eu voltar para a tela grande. Então, essa é a tela do questionário para o gestor. Ele vai enviar, né? Após preencher todas as perguntas do questionário, o gestor também vai fazer o envio desse questionário. Vai aparecer essa barrinha de sucesso, né? Para todos os que responderem, aluno, professor e gestor, vai aparecer essa barra do questionário, tá? E aí é só clicar em fechar. Como que vai ser após 70% de todos os gestores, professores e alunos da escola responderem o questionário, né? Então, essa devolutiva, ela vai ficar disponível, né? Então, após 70% do grupo ter respondido, é só você entrar no MTI, né? Volta novamente lá na barra azul, clica em gestão escolar, MTI, devolutiva, né? Então, essa devolutiva, ela vai ficar disponível para vocês estarem analisando aí da escola o resultado desse diagnóstico, né? Então, vai aparecer um novo filtro, tá? Para o grupo gestor, provavelmente para o professor vai aparecer também, para vocês conseguirem analisar os resultados, né? Então, seleciona lá direitinho a escola que você está analisando, né? Muitos professores dão aula em mais de uma escola, né? E o sistema ele vai disponibilizar a devolutiva de acordo com a sua rede de ensino. Então, basta você confirmar as informações e clicar em pesquisar, ok? Coloca as informações no seu filtro, né? Tudo direitinho, e clica aqui em pesquisar. Então, o sistema ele vai disponibilizar a devolutiva de acordo com as respostas de todos os atores envolvidos, consolidando então esse diagnóstico em um gráfico, né, onde eles vão estar dispostos os níveis de adoção de tecnologia e as dimensões do programa Inova Educação. O conceito da devolutiva é disponibilizar propostas de melhorias no processo de adoção das TICs nas escolas. Aí aqui vai estar aparecendo esse dado, vocês vão fazer a leitura aqui das propostas de melhoria, o resultado do diagnóstico e fechar, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre como responder a pesquisa, né, de diagnóstico, vocês podem estar entrando aqui no portal de atendimento e fazendo aqui o registro de ocorrência, né, através desse link, né? Quem não tiver o link ainda para ocorrências, pode estar copiando, https://atendimento.educação.saopaulo.gov.br. Coloca o seu perfil de acesso, o assunto da ocorrência, a categoria e a subcategoria, tá? Para você poder estar registrando aí a sua ocorrência, né? Caso o perfil do aluno não esteja aparecendo o questionário, né, no perfil do professor, tá bom? Qualquer problema que vocês tenham, é só estar entrando aqui para poder estar fazendo o registro da ocorrência no sistema. Então é isso, muito obrigado. Volto agora para a Day. Day, é com você.
Obrigada, Diane, obrigada aí pelos lembretes, pelas instruções, né? Vai ser muito importante para os professores. Então, professores e professoras, não deixem de responder o questionário. Agora todo mundo sabe como fazer. Incentivem os estudantes a responder, porque é uma ação muito importante não só para nós, mas para as unidades escolares, para que elas saibam, né, como se planejar diante dos recursos, diante das expectativas, diante de tudo que envolve tecnologia e poder planejar suas ações para isso, ok? Obrigada, Diane. E bora depois dessa TPC todo mundo responder. E agora eu pedi para não desligar, porque agora a gente tem o passo 2, a nossa segunda parte dessa TPC, que também tá muito legal. Então, mais uma PEC nova, hein? Vocês vão conhecer mais um rostinho novo para as nossas telinhas, que é a Fernanda. A Fernanda é PEC de Geografia. E ela preparou pra gente um vídeo sobre o novo ensino médio, pensando aí na integração curricular, projeto de vida, vários assuntos que a gente tem ouvido falar, mas claro que a gente precisa se aprofundar muito ainda, porque é uma novidade para a rede. Então agora fiquem com a Fernanda. Olá, professoras e professores, sejam bem-vindos a mais um ATPC da Diretoria de Ensino. Eu sou a Fernanda, PEC de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre o novo ensino médio, entrando nas categorias de integração curricular e projetos de vida. Espero que vocês gostem. Esse ATPC foi preparado com muito carinho para vocês e que seja uma aprendizagem significativa para todos. O nosso objetivo de hoje no ATPC é a integração curricular sobre as áreas de conhecimento do novo ensino médio e no projeto de vida para instrumentalizar vocês nos conceitos e a sua importância como ponto de conexão dentro da escola. Neste primeiro momento, vamos refletir sobre a imagem a seguir. Nós temos um aluno no meio e vários professores de disciplinas diferentes puxando as pernas e o braço desse aluno. No meio, esse aluno parece um tanto confuso e ele está falando: gente, vamos tentar fazer algo juntos. A partir dessa imagem, como é que você enxerga a integração curricular? Será que essa integração curricular ela tem a ver com os nossos professores, com os alunos, com os nossos estudantes? E a partir daí, vamos passar para o momento da questão mesmo. Como é que você enxerga esse desafio da integração curricular? Como você consegue enxergar como lidar dentro da sua disciplina com a integração? Será que também é fácil para os nossos alunos eles lidarem com essas várias disciplinas? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem aí nos comentários, certo? Nós lemos todos os comentários, então dá uma respondida e a gente já volta. A integração curricular, ela está aí para promover o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. E quando eu falo para vocês desenvolvimento integral, eu estou falando do olhar um aluno como um todo. Não só avaliá-lo dentro da nossa disciplina, mas também olhar para as condições socioemocionais que esse aluno apresenta. Então, será que a gente está olhando só o desenvolvimento cognitivo deles, ou também a gente olha como o emocional deles está no momento? A gente passou por esse momento difícil da pandemia, muitos alunos ainda estão voltando ao ritmo de aprendizado, de todos os dias irem para a escola. Nós temos alunos que perderam parentes próximos que cuidavam deles. Então, como é que nós podemos fazer para avaliar esse aluno como um todo? A BNCC, ela indica que nós devemos olhar o aluno de forma integral. Então, esse é um dos pilares do novo ensino médio. Quando a gente passa a analisar o currículo, a gente vê que existe a área de conhecimento e as disciplinas elas estão elencadas dentro delas e elas estão correlatas. No próximo slide, a gente vai ver o exemplo da formação geral básica. Eu tirei esse currículo, essa imagem do currículo paulista, ela está dizendo uma competência de ciências humanas, tá? Que vai estar integrando as quatro disciplinas. Então, a gente vê a competência, analisar os processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade
de procedimentos epistemológicos, científicos, tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica. Ou seja, o aluno precisa ter esse conhecimento nos objetos de conhecimento. Então, a gente vai ter a habilidade que seria identificar, analisar, comparar diferentes fontes narrativas expressas em diversas linguagens, com vista à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Essa habilidade é a EM 13, quer dizer, 13, que é do primeiro ao terceiro ano, CHS, que é de Ciências Humanas, 101. Ela vai estar dentro da categoria de tempo e espaço. E dentro das 4 disciplinas, ela vai estar lá elencado seu objeto de conhecimento. Por exemplo, em filosofia, vai ser as origens da filosofia e a atitude filosófica, os períodos e os campos de investigação da atividade filosófica. Já em história, ele vai estudar memória, cultura, identidade e diversidade. A gente consegue entender que a gente tem a competência e a habilidade, porém, ela vai ter focos de conhecimento diferentes dentro dessas 4 disciplinas. Se os professores dentro da área de humanas, eles conseguirem conversar e planejar essas aulas que têm essa habilidade juntos, eles conseguem fazer essa integração de modo mais fácil. Os alunos vão perceber que o tema da aula é e vai ser somente o direcionamento que vai mudar para cada disciplina. É legal a gente sempre lembrar que a gente tem o ATPC como tempo entre nós professores, que a gente consegue conversar para fazer esse detalhamento dos nossos planos de aula. Então, sempre que vocês tiverem um tempinho, conversem com os professores das outras disciplinas para conseguir alinhar essas habilidades e serem trabalhadas de modo em conjunto. No próximo slide, a gente tem uma unidade curricular que está lá presente no mapa. Essa unidade curricular, ela tem a ver com ciências humanas e linguagens. Então, quando a gente olha esse quadro integrador, a gente vê, por exemplo, cinema, cultura digital e atividade física, nós robôs, as relações socioculturais de trabalho do mundo digital, relações sociais tecnológicas, a literatura em evolução e tecnologia de comunicação e cultura. Apesar de serem atividades diferentes, a gente consegue ver as disciplinas de ciências humanas e de linguagens atuando juntas, integradas, para o aluno aprender essa unidade curricular que está dentro do aprofundamento de ciências humanas e linguagens que ele escolheu. É legal também, dentro dessa integração curricular dentro do mapa das unidades curriculares, quando a gente olhar, ver que não é só um professor de uma matéria que pode pegar essa unidade. A gente vê que tem sempre uma primeira e uma segunda opção. Então, a gente pode dialogar com o colega, que seria a outra opção, ou até mesmo o colega que dá uma outra unidade curricular, para conseguir montar planos de aulas que envolvam essas 2 disciplinas que estão dentro da unidade curricular, dentro desse mapa. Então, a gente olhar esses objetos de conhecimento, essas unidades curriculares em conjunto, para apenas fazer um projeto ou um trabalho para esse aluno e que consiga ligar todos esses assuntos que nós estamos trabalhando, por exemplo, no bimestre ou na semana. Ficaria muito mais fácil para nós, professores, conseguirmos dar conta de passar todas essas habilidades, todas essas competências, e para o aluno ficaria mais fácil ele entender e fazer sentido para ele em como as disciplinas se conversam e como elas estão dentro do nosso dia a dia. Agora, falando sobre o projeto de vida, eu gostaria de conversar com vocês primeiro sobre os conceitos fundamentais que existem nele e como nós, professores, os próprios professores do projeto de vida e os gestores podem nos auxiliar uns aos outros e aos estudantes com esse sonho que ele tem. A gente sempre pensa em projeto de vida como vida profissional, mas ele também está ligado ao sonho do aluno, que não necessariamente é o que ele pretende seguir quando ele terminar o ensino médio.
Muitas vezes o sonho dele é uma coisa mais íntima e mais única. E nós, como professores, como os orientadores desses estudantes, estamos aqui para tentar facilitar para que ele alcance esse sonho. As unidades curriculares, esse novo ensino médio, esses aprofundamentos, eles são pensados para que esse estudante possa direcionar os conhecimentos que ele aprende dentro da escola no mundo real. Então, quando a gente pensa em projetos de vida, a gente tem que pensar que ele é um componente irradiador, ou seja, ele vai permear todo o ambiente da escola. Ele não tem que ficar só dentro da sala de aula do projeto de vida, ou quando aquele professor do projeto de vida ele entra para conversar com o aluno. Ele tem que dialogar com todo mundo dentro da escola. Então, ele vai atuar na dimensão pessoal, cidadã, acadêmica e profissional. Mas sempre tenha em mente que esse sonho dele pode estar voltado para outras coisas, não só pensando no que ele vai ser quando terminar os estudos, ou no que profissão ele vai seguir. O projeto de vida, ele vai lidar individualmente com cada estudante. Então, cada sonho é único. Aí a gente não tem que limitá-lo, dizer, olha, pense só no seu profissional. Não, esse projeto de vida é como um todo desse aluno. Ele vai tratar do presente e do futuro desse aluno. Então, a gente está falando do aluno neste momento em que ele está presente na escola e do que ele pretende nos anos futuros. Como esse projeto de vida, agora ele vem desde os anos iniciais e vai até o ensino médio, o aluno vai construindo e estabelecendo metas aos poucos, para quando ele termine o terceiro ano, ele já tenha uma noção maior do que ele pretende seguir. O projeto de vida, ele também depende do empenho do aluno e dos professores. Então, todo mundo pode orientar esse aluno, não só o professor do projeto de vida. A gente também tem os coordenadores, a gente também tem a equipe gestora. Então, todo mundo pode orientar esse aluno nessas necessidades, nessas especificidades de cada um. Agora, falando especialmente das atribuições do professor de projeto de vida, esse professor ele precisa ter o cuidado de conhecer as características, os interesses, os desafios e as potencialidades de cada um dos estudantes. Então, quando esse estudante ele começa a trabalhar com esse aluno e existe o varal dos sonhos, ele precisa sim ler, conhecer o projeto de vida, esse sonho que o estudante está colocando dentro do varal. E aí, a partir disso, ele vai trabalhar com esse aluno, estabelecer metas, priorização do tempo, horário para lazer, para que esse aluno consiga atingir aquele objetivo, aquela meta que ele colocou assim nesse ano. O professor também, ele vai auxiliar o estudante a se autoconhecer e também a se autoavaliar. Quando a gente escreve um sonho, ele está falando também de nós. Ele está falando daquilo que nós queremos, das nossas expectativas. Então, quando a gente cria esse varal dos sonhos, que ele é extremamente importante para iniciar esse trabalho do projeto, a gente sempre precisa deixar bem claro para o aluno que é aquilo que ele realmente deseja. E a partir disso, nós vamos conhecendo as especificidades desses alunos. Os professores de projeto de vida também eles precisam socializar e compartilhar com os professores e gestores o projeto de vida de cada aluno. Ou seja, o professor de projeto de vida ele pode e deve também participar do conselho de classe série. É importante que ele dê aquelas características que o aluno tem dentro do conselho para ajudar na avaliação do aluno como um ser integral dentro da escola. Ele vai realizar atividades de maneira intencional e sistematizada a partir de metodologias ativas. Ou seja, pode fazer testes com os alunos, o próprio teste vocacional, outros tipos de, não digo avaliações, mas outros tipos de testes que envolvam autoconhecimento e autoavaliação desse aluno, como é que ele está, como é que ele se conhece, como é que ele pretende ser. Quanto à equipe gestora, ela tem como responsabilidade compilar, tabular e socializar as informações e dados de acolhimento. Então, quando a gente tem lá no começo do projeto de vida
o Varal dos Sonhos, que eu já falei que ele é muito importante, a equipe gestora, ela vai pegar esses dados e ela vai passar por outros professores, porque ela também precisa compartilhar com a escola esses dados desses alunos, né? Que é para que outros professores de outras disciplinas também possam fazer uso disso. Ela vai garantir que o projeto de vida ele seja o articulador das atividades da escola. Então, por exemplo, nós temos uma turma que ela está muito indisciplinada, mas por quê? Será que o professor do projeto de vida, dentro das conversas, dentro das avaliações, ele não pode ali fazer uma observação, uma leitura de contexto, observar o que está acontecendo para ajudar os outros professores a pensar em outros projetos para lidar com essa indisciplina dentro da escola? Por isso que é importante a gente ter esse acompanhamento dos alunos também pelo trio gestor. O professor do projeto de vida, ele é muito importante, mas esse acompanhamento da equipe gestora também ele também faz parte das atribuições dessa equipe gestora dentro do projeto de vida, para auxiliar esse professor, os outros professores e os próprios alunos. Ele também vai estimular e criar condições para a troca de professores em toda a unidade escolar, né? Então, o trio gestor vai criar oportunidades, o ATPC é uma delas, para que esses dados sejam socializados. Como já foi dito, esse professor de projeto de vida, é legal que ele participe do conselho de classe série, e é legal também, se ele tiver a oportunidade, de levar os alunos a fazer aquele questionário na sede, aquele questionário socioemocional, porque ali a gente também vai ver como o aluno tem se desenvolvido e como ele se olha. Como o questionário ele é por bimestre, então todo bimestre vai ter a oportunidade de olhar esse aluno diferente. Então é legal que ele participe do conselho de classe série e que ali ele possa também dar as suas opiniões e também ajudar a estabelecer metas pedagógicas no decorrer do próximo bimestre. O desenvolvimento socioemocional, ele também ajuda na aprendizagem, ele também promove conquistas no decorrer da vida. Ele também precisa ser contemplado pela escola toda, nas práticas escolares, com a mesma intencionalidade dedicada ao desenvolvimento cognitivo e outras características dos estudantes. Agora, professores, eu tenho uma questão para vocês. Vocês, professores, vocês conseguem articular os conteúdos do seu componente com o projeto de vida dos estudantes, trazendo significado? Vocês conseguem olhar para o projeto de vida dos estudantes, aquele que foi compartilhado pelos professores, pelos Varal dos Sonhos, e conseguem aplicar quando vocês fazem um plano de aula para que a aprendizagem seja mais significativa? Eu vou deixar um tempinho aí para vocês pensarem e colocarem dentro dos comentários o que vocês acham. É legal nós olharmos o projeto de vida com mais carinho, não ser só mais uma coisa automática que a gente faz dentro da escola ou dentro da sala de aula. Pensar realmente no bem desse aluno, pensar nas especificidades, nas características dele e tratar com carinho isso, levando em conta esse desenvolvimento do aluno como um todo. É interessante quando a gente olha esses projetos de vida desses alunos e começa a ver coisas que nós podemos fazer dentro da prática. Professores, eu espero que vocês tenham gostado bastante dos conteúdos. Eu vou deixar para vocês as referências de onde é que eu tirei essas informações. Espero que tenha tido algum tenha sido um aprendizado significativo para vocês, tanto quanto foi para mim montar essa apresentação e fazer esses ATPCs com vocês. Espero que gostem e deixem seus comentários, que nós sempre damos uma olhada depois, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês nesse tempinho. Nós nos vemos no próximo ATPC da diretoria. Até 15 dias. Tchauzinho. Obrigada, Fernanda.
por toda essa formação. A gente sabe que foi curtinha, mas é que essa TPC é mais curtinha mesmo, né? Mas foi muito importante. Obrigada. Já deu para dar um start aí para vocês, professores e professoras, começarem a realizar um estudo sobre esses itens que a Fê falou, integração curricular. Já é um termo novo, né, pra gente começar a ver o que é. A gente usava outros termos antes, então é legal a gente ter acesso a essas informações. Projeto de vida a gente já vem discutindo há muito tempo, mas vamos nos aprofundar, é muito importante, tá bom? Então obrigada também vocês pela atenção neste momento da TPC. E agora a gente se despede. Nos vemos daqui a 2 semanas, na semana B das ATPCs. E esperamos que vocês passem essa semana pensando em tudo que foi dito e que tudo que foi dito nesse vídeo possa reverberar como ação nas unidades escolares. Tudo bem? Então, sistematizando. Temos aí o questionário do MTI e temos aí toda essa instrução sobre o novo ensino médio. Então, gente, até a próxima. Obrigada e tchau, tchau.